Todos os israelitas foram alistados nas genealogias dos registros históricos dos reis de Israel. Por sua infidelidade, o povo de Judá foi levado prisioneiro para a Babilônia. Os primeiros a voltarem às suas propriedades e às suas cidades foram algumas pessoas do povo e alguns sacerdotes, levitas e servidores do templo. Os de Judá, de Benjamim e de Efraim e Manassés, que se instalaram em Jerusalém foram Utai, filho de Amiúde, neto de Onri, bisneto de Niri e trineto de Bani, um descendente de Pérez, filho de Judá. Dos descendentes de Selá, o primogênito Asaías com seus filhos. Dos descendentes de Zerá, Jeuel. Os de Judá eram 690. Dos benjamitas, Salu, filho de Mesulão, neto de Odavias e bisneto de Asenua. Ibneias, filho de Jeroão, Elá, filho de Uzi, filho de Micre, e Mesulão, filho de Cefatias, filho de Reuel, filho de Ibnias. Da tribo de Benjamim, relacionados em sua genealogia, eram 956. Todos esses homens eram chefes de suas famílias. Dos sacerdotes, Jedaías, Jeoiaribe e Jaquim. Azarias, filho de Ilquias, neto de Mesulão, bisneto de Zadok, trineto de Meraiote e tetraneto de Aitube, o líder encarregado do templo de Deus. Adaías, filho de Jeroão, neto de Pazur e bisneto de Malquias. E Masai, filho de Adiel, neto de Jazera, bisneto de Mesulão, trineto de Mesilemite e tetraneto de Imer. O número de sacerdotes que eram chefes de famílias eram 1760. Eram homens capazes e sua responsabilidade era ministrar no templo. Dos levitas, Semaías, filho de Assube, neto de Azericão e bisneto de Asabias, um merarita. Bacar, Eres, Galau e Matanias, filho de Mica, neto de Zicre e bisneto de Asaf. Obadias, filho de Semaías, neto de Galau e bisneto de Gedutum. E Berequias, filho de Asa e neto de Eucana, que vivia nos povoados dos Netofatitas. Os guardas das portas eram Salum, o chefe, Acube, Talmon, Aimã e os irmãos deles, sendo até hoje os guardas da porta do rei a leste. Salum era o chefe. Esses eram os guardas das portas, que pertenciam ao acampamento dos levitas. Salum, filho de Coré, neto de Ebiasaf e bisneto de Corá, e seus parentes, os coreitas, guardas das portas, responsáveis por guardar as entradas da tenda, como os seus antepassados tinham sido responsáveis por guardar a entrada da habitação do Senhor. Naquela época, Finéias, filho de Eleazar, estivera encarregado dos guardas das portas, e o Senhor estava com ele. Zacarias, filho de Meselemias, era o guarda das portas da entrada da tenda do encontro. A soma total dos escolhidos para serem guardas das portas, registrados nas genealogias dos seus povoados, era de 212. Eles haviam sido designados para esses postos de confiança por Davi e pelo vidente Samuel. Eles e os seus descendentes foram encarregados de vigiar as portas do templo do Senhor, o templo chamado Tenda. Os guardas vigiavam as portas nos 4 lados, norte, sul, leste e oeste. Seus parentes residentes em povoados tinham que vir de tempos em tempos e trabalhar com eles por períodos de 7 dias. Mas os 4 principais guardas das portas, que eram levitas, receberam a responsabilidade de tomar conta das salas e da tesouraria do templo de Deus. Eles passavam a noite perto do templo de Deus, pois tinham o dever de vigiá-lo e de abrir as portas todas as manhãs. Alguns levitas estavam encarregados dos utensílios utilizados no culto no templo. Eles os contavam quando eram retirados e quando eram devolvidos. Outros eram responsáveis pelos móveis e por todos os demais utensílios do santuário, bem como pela farinha, pelo vinho, pelo óleo, pelo incenso e pelas especiarias. E ainda outros cuidavam da manipulação das especiarias. Um levita chamado Matitias, filho mais velho do coreita Salum, tinha a responsabilidade de assar os pães para as ofertas. E dentre os coatitas, seus irmãos, alguns estavam encarregados de preparar os pães que eram postos sobre a mesa todo o sábado.
Os cantores, chefes de famílias levitas, permaneciam nas salas do templo e estavam isentos de outros deveres, pois dia e noite se dedicavam à sua própria tarefa. Todos esses eram chefes de famílias levitas, alistados com líderes em suas genealogias, e moravam em Jerusalém. Jeiel, pai de Gibeon, morava em Gibeon. O nome da sua mulher era Maaca, e o de seu filho mais velho, Abdon. Depois lhe nasceram Zu, Quis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Aiô, Zacarias e Miclote. Miclote gerou Simeia. Eles também moravam perto de seus parentes em Jerusalém. Ner gerou Quis, Quis gerou Saul, Saul gerou Jonatas, Malquizua, Abinadab e Esbaal. Este foi o filho de Jonatas, Meribe e Baal, que gerou Mica. Estes foram os filhos de Mica, Pitom, Meleque, Tareia e Acás. Acás gerou Jadá. Jadá gerou Alemete, Asmavete e Zinri. Inziri gerou Moza. Moza gerou Bineá, cujo filho foi Refaías. O filho deste foi Eleasa, pai de Azel. Azel teve 6 filhos e os nomes deles foram Azricão, Bocru, Ismael, Searias, Obadias e Anã. Esses foram os filhos de Azel.